Gente, essa aula de hoje, ela vai ser um pouco cabeçuda, tá? O que é ser cabeçuda? Eu vou falar as verdades aqui. Então, o que é construir uma carreira? Primeira coisa é você olhar para o lado do empreender, do empreendedorismo, e entender que é um jogo a longo prazo. E se hoje você está no mercado mais de um ano, você sente que você já alcançou um marco ali de bater 2, 3 mil reais. Alguém aí já bateu esse marco de estar na profissão mais de um ano e bater 3 mil reais de faturamento com alongamento ou ainda não? Quando você bate esse marco, você começa a se deparar com travas. E essas travas são emocionais. É onde você começa a se comparar, você começa a se sentir procrastinadora, você começa a desenvolver um medo que lá atrás, quando você começou na área, você não tinha. Alguém sente isso? Ó, a Lid falou que já bateu um marco de 5 mil. Perfeito. Então, essa mentoria é para você. E mesmo que você esteja aqui, você ainda não bateu essa meta de faturar 5 mil, o que vai fazer você construir uma carreira também é a sua base de idade, é a sua vivência de vida. Por exemplo, se você tem mais de 30 anos, 29, 30 anos, você sente que você realmente quer algo a sério com a profissão, você já é casada ou já foi casada, tem uma maturidade maior, cara, não tá na hora de você só fingir que você faz unha. Tá na hora de você levar esse negócio a sério. Então, essa aula é para esses dois públicos. São para pessoas que já bateram um marco, seja de 3 mil, 4, 5 mil. E são para mulheres que ainda não bateram esse marco, mas elas têm aquela vontade de fazer acontecer. Elas estão na faixa de 35, 40 anos, 30 anos, mas com uma vontade imensa de fazer acontecer. É você? Se é você, fica aqui que você vai entender. O que não é construir uma carreira? Não construir uma carreira é você focar só na técnica. É você investir em cursos só de técnica. É vocês acharem que vai comprar um curso hoje e amanhã vai estar faturando 5 mil. Entende? É você não ter um porquê muito bem definido. É você não ter um porquê bem definido. É você simplesmente saiu de um emprego de carteira assinada e decidiu empreender. Ah, eu vou fazer unha porque fazer unha dá dinheiro. Isso não é construir uma carreira. Então, essas pessoas que estão nessa vibe, que estão nesse nível, elas ainda precisam quebrar muito a cara, elas precisam ir para o jogo, elas precisam alcançar um número de clientes e perder essas clientes. Agora, o que é construir uma carreira? Vocês que me seguem aqui mais tempo, você já tem um nível de consciência muito maior. Vocês sabem que construir uma carreira não é sobre fazer chip, fazer fibra, fazer molde, fazer decorações. Isso é o básico. Para você construir uma carreira, você tem que saber fazer isso. Mas vocês que estão aqui há mais tempo, eu quero fazer um teste aqui para vocês. Qual é o pilar principal dentro de uma construção de carreira? Quero ver quem vai acertar. Coloca para mim aqui. Eu tenho 30 anos e muita vontade de fazer acontecer. Tenho 3 filhos. Perfeito, essa live é para você. Não saia, não. Agora, se você faz corpo mole, se acha que as coisas é difícil, nada dá certo para mim, eu vou ter que estudar, vou ter que abrir noites de sono para estudar, vai. Vai doer. Construir uma carreira, gente, não é mole, não. Hoje vocês conseguem perceber o quanto eu sou disciplinada. Mas se fosse há 2 anos atrás, eu simplesmente iria chegar aqui e ia falar assim, gente, eu estou cansadíssima, a mentoria foi intensa e eu não tenho energia para fazer live à noite. Só que a gente tem que pensar numa coisa. O que eu estou plantando todos os dias? Tem 2 anos que eu faço o que eu faço, que eu faço live, que eu sou disciplinada, eu comecei a treinar em casa, bebi água mesmo sem vontade. Por quê? Tem 2 anos que eu tô construindo uma carreira.
E isso é um jogo a longo prazo, porque eu não vou conseguir conquistar aquilo que eu tenho se eu não preparar minha base. E a base principal de uma construção de carreira é o espiritual. Só que muitos profissionais não falam isso para vocês, porque talvez isso não entra dentro dos valores de vida delas e tá tudo bem. Só que aqui dentro eu tenho alguns valores muito fortes, que não sei se vai se conectar com você. Mas o espiritual é a base. Depois do espiritual vem o meu emocional e depois o profissional. E durante toda a minha jornada dentro do empreendedorismo, eu faço unha tem desde os meus 12 anos, eu comecei ao contrário. Primeiro era profissional, profissional e profissional. E aí chegou um certo patamar que eu precisei perder tudo para eu entender que eu estava indo para o caminho errado. Eu precisei perder pessoas, eu precisei perder clientes, eu precisei perder o meu relacionamento porque ficou por um fio. E nesse meio tempo a gente terminou e voltou várias vezes. E Deus me mostrou que não era aquele caminho que eu estava seguindo. Só que hoje eu só consigo ser aberta com isso aqui e disso aqui com vocês porque eu precisei curar muitas coisas. E quando eu entendi que eu orava por orar, eu ia na igreja por ir, eu não tinha um espiritual muito bem alinhado, cara, tudo mudou. Tudo mudou de verdade. Aqui eu não tô falando sobre religião, tá? Só para vocês entenderem, eu estou falando sobre espiritualidade. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A liberdade de fazer tudo que está na lista de tarefas e saber que está construindo 1% todos os dias. Isso aqui, gente, quem não é do PCN não vai conseguir compreender. Mas quem é do PCN sabe exatamente que liberdade é o preço que se paga pela disciplina. Ou disciplina é o preço que se paga pela liberdade, né? Para ser mais clara. Depois da mentoria PCN, eu coloquei Deus como prioridade e tudo mudou. Então, eu poderia muito bem chegar aqui para vocês e falar assim, gente, construir uma carreira é XYZ. Mas eu vou explicar a vocês o que é construir uma carreira. O como é dentro do método, lógico. Então, a primeira coisa que eu preciso de vocês, que eu quero que vocês parem agora o que vocês estão fazendo, se o foco não estiver completamente nessa live, e pense como está o seu momento com Deus. Independente da sua religião, não tô falando de religião. Como está o seu momento com Deus? Nessa fase, você tá sendo aquela pessoa que só pede, só reclama, só questiona, ou você já entregou para ele a sua vida? Ou você consegue entender que o plano que ele tem para sua vida é muito maior daquilo que você já cansou de pedir, mas você tem que esperar. E eu tava falando agora sobre o plantar, né? Para mim era muito mais confortável cancelar essa aula aqui, tomar um belo banho, que nem banho eu tomei, e simplesmente cancelar. Só que o que eu deixo de fazer hoje, eu deixo de colher amanhã. E principalmente eu não consigo regar porque eu não plantei. E qual que é o primeiro putz que eu quero trazer para vocês aqui? O que vocês plantaram ontem? O que você plantou antes de ontem? E antes de ontem, de ontem, de ontem, de ontem, de ontem? Será que você está se contentando com aquilo que você já tem? Ah, eu já faturo 5 mil, tá bom, não quero mais. Ou eu já faturo 3 mil, tá bom, não quero mais. Eu já tenho 30 clientes, para que eu vou querer mais? Deus já me deu o apartamento que eu queria, tá bom. Será que você está se contentando com isso? Por quê? Eu tô te perguntando o que você plantou há 3, 4, 5, um mês atrás, porque daqui a pouco a sua plantação vai parar de crescer. Não vai ter onde você regar e muito menos onde você colher. É onde a gente acaba se comparando, olhando para outras pessoas e pensando assim, cara, mas por que ela? Por que ela conseguiu tudo que ela tá conseguindo hoje? Por que não eu? Porque você parou de plantar.
E lá na Bíblia fala que tudo que pedires em oração, receberás. E o que você está pedindo? O que você está se movimentando? Você parou de pedir, você vai parar de regar, você vai parar de colher. E quando você não faz o que precisa fazer, qual é o diálogo que você tem com você? Você se maltrata, você se julga, você se critica? Ou você conversa com você? Tá bom, mas eu entendi que hoje você não estava tão bem, você fez o seu melhor. Só que amanhã é um novo dia. E o que você vai fazer amanhã? Ou você vai lá e fala assim, tá vendo? Você é uma inútil. Como eu sou burra. Eu tenho tudo para vencer na vida, mas eu tô aqui procrastinando. Eu tô aqui deixando as coisas para amanhã. Ah, tudo dá certo para todo mundo, menos para mim. Quem é você? Nossa, você tá pegando numa parte sensível, onde Deus tem me cobrado muito, tenho procrastinado muito nas minhas orações. Então vocês entendem que eu posso vender o que for para vocês. Se você não alinhar a sua base, ela vai desmoronar. E eu sou uma pessoa que tá falando isso aqui com vocês porque eu precisei desmoronar. Ficar no fundo do poço, gente. Literalmente. Teve uma fase, eu não consigo, acho que eu não consigo compartilhar aqui, ou eu não vou achar, acho que eu vou achar assim, peraí. Teve uma fase da minha vida que foi quando eu comecei a morar sozinha, quando Deus me colocou no deserto. Vamos dizer assim, ele me afastou de pessoas. Naquela fase, eu comecei a ficar muito mal. Por quê? Eu percebi que eu tava perdendo meu namorado, que hoje é meu marido. Eu percebi que eu estava afastando de mim pessoas que eu amava. Eu percebi que as minhas alunas estavam se afastando de mim. Hoje eu entendo perfeitamente quando isso acontece. E eu percebi que os meus pais estavam se afastando de mim. Era como se eu fosse um peso no ambiente e eu chegasse cheia de espinho e simplesmente afetasse todo o ambiente. Eu tô procurando aqui para vocês a foto de como eu era há 2 anos atrás. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Achei. Essa daqui era eu. Parece a mesma pessoa? Beleza, eu tô com um filtro, gente. Mas olha só o olhar pesado, o semblante triste. Tava gorda, eu tava pesada nessa época, eu tava inchada. E simplesmente, essa foto que eu tirei foi um dos momentos em que eu comprei o meu apartamento. E eu chegava em casa, não tinha móveis, só tinha a minha cama. Não tinha fogão, não tem até hoje. Eu só tinha minha cama e eu não tinha ainda esse escritório que eu montei aqui. E simplesmente eu vivia no piloto automático. Eu já trabalhava com o Bruno. E aí a gente ia junto pro salão, fazia o que tinha que fazer, mas não era produtivo. E aí quando eu chegava em casa, eu só sabia chorar. Eu só queria desabar e me dar até vontade de chorar, porque eu lembro como eu era. Menina, esses dias minha cabeça parece que vai explodir. É pancada do lado espiritual na igreja, é pancada no profissional e no emocional. É o seu processo. E aí, quando a gente fala assim, cara, vocês têm que respeitar o processo de vocês. Respeitar o processo não é amar o processo. Foge dessa ilusão de vida. Ah, eu tenho que amar o processo. Não, não, você não vai amar o processo. Você vai sofrer no processo. Vão ter dias que você só vai querer sair chorando. Por quê? Esse momento que você está afundado é um momento em que você precisa mais se entregar para Deus. Porque ele já sabia de tudo que você ia passar na sua vida. Ele já sabia de tudo que você ia sofrer na sua caminhada. Ele já sabia das decisões que você tomaria sem pedir opinião para ele. E agora, ó, o que ele tá pedindo é só uma coisa, que foi o que eu fiz. Eu tava tão, gente, tão mal, não consigo expressar pra vocês como mal eu tava. Mas aí teve um dia que eu acordei e eu falei assim, a partir de hoje, eu não vou mais acordar e dormir sem colocar o meu joelho no chão e orar. Vou orar do meu jeito. Vou orar do jeito que vier no meu coração, mas eu preciso disso. E foi quando Deus começou a trabalhar em mim. E não sei, tem alguém aqui que me segue antigamente? Que me segue do passado, da conta antiga?
Quem me segue da conta antiga sabe exatamente do que eu tô falando. Eu era uma pessoa impossível de lidar. Eu era muito difícil de lidar. Então Deus começou a falar pra mim: olha, você lembra aquilo que você me pediu lá atrás? Eu vou te dar. Mas primeiro eu tenho que te moldar. E eu ficava assim: meu Deus, mas o que eu pedi lá atrás? Eu não consigo entender, eu não conseguia lembrar. E aí. Ah, desculpa, gente, eu coloquei no mudo sem querer. E aí, Deus começou a falar comigo da seguinte forma. Eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho de espiritual. Eu não vou aprofundar tanto pra gente não passar do tempo, tá? Mas como que você vai escutar Deus falando com você? Você vai escutar através da casa dele, através de louvores, através de pessoas assim como essa live. Hoje eu sinto o quanto Deus me usa para falar com vocês. E antes eu tinha medo, eu tinha insegurança de falar, porque tudo, tá querendo vender através do nome de Deus. Mas eu entendi que um dos meus papéis é esse hoje, sabe? Falar para vocês de experiência que eu vivi, porque provavelmente você vai estar passando pelo mesmo. E Deus começou a falar muito comigo quando eu fui presente na casa dele, quando eu fui buscar por uma mudança. E ele falava: olha, aquilo que eu te prometi lá atrás vai se cumprir, mas não é no seu tempo, é no meu tempo. Olha, eu tô te deixando isolada porque eu preciso te quebrar e eu preciso te moldar. Só que aquilo ali pra mim, gente, não entrava na minha cabeça. Eu falava: essa irmã aqui tá louca. Ela tá tirando as coisas da cabeça. De onde que ela tá tirando isso? E as coisas começaram a acontecer e foram acontecendo, e Deus foi agindo e as coisas foram mudando, simplesmente eu precisei me movimentar. Só que se eu não tivesse tomado a decisão de fazer o que eu falei que eu ia fazer, de ajoelhar todos os dias, eu comecei assim, ajoelhava de manhã e ajoelhava à noite. Hoje, sabe como que eu faço? Ajoelho de manhã, ajoelho quando vou deitar. Chego no meu espaço que eu tanto pedi para Deus, eu chego e agradeço. Eu saio e agradeço. Dá até vontade de chorar. E aí a gente chega em casa, dá a mesma coisa. Eu saio de casa, eu agradeço a Deus, eu e o Bruno, pela casa que a gente tem. A gente chega, eu agradeço a ele pela casa que a gente tem. Porque tudo que você tá vivendo hoje foi pedido de oração. Só que às vezes a gente tá querendo tanto a mais que a gente esquece daquilo que ele já entregou. E principalmente quando vocês param de honrar o milagre que ele fez na vida de vocês, é onde vocês começam a perder. É onde as coisas começam a acontecer e vocês não conseguem entender o que está se passando. E aí, construir uma carreira, desculpa, se você veio aqui com a intenção de ter uma fórmula mágica, você não vai encontrar. Primeiro é você entregar sua vida para Deus. Mais uma vez, eu não tô falando de religião. Tô falando do seu espiritual, do seu relacionamento com Deus. Por quê? Através do seu relacionamento com Ele, Ele vai te mostrar se você tá no caminho certo, qual decisão você precisa tomar, qual curso você precisa investir. Hoje a gente tem vários projetos, só para vocês terem uma noção. Foi que dia? Essa resposta foi para mim muito rápida. Essa semana eu tive andando na rua com o Bruno, eu olhei para um lugar e eu falei para ele: caraca, me veio uma coisa agora na cabeça. Imagina se a gente fizesse isso, isso e isso. Esse era o meu sonho lá atrás, junto com o Espaço Novo. Mas não é sobre mim, é sobre Deus. E eu vou entregar esse sonho para Deus. Porque pode ser que o que eu quero seja isso. Mas talvez ele preparou algo muito maior pra gente. Minha amiga, cheguei na igreja domingo. E aí o que aconteceu? Deus veio falar comigo. Veio falar do sonho que eu falei pra ele na mesma semana. E às vezes a gente não fala, a gente vira pra uma amiga e conta pra essa amiga. Deus não vai te entregar, porque você é linguaruda. Você conta seus planos pra todo mundo, menos pra ele. E mais uma vez, vocês vão se surpreender quando eu chegar aqui e contar o que aconteceu, porque não é sobre mim. Então, isso é construir uma carreira. É primeiro entregar isso nas mãos de Deus. Eu sei que muitas de vocês começaram na unha por conta de necessidade. Assim como uma aluna falou hoje na imersão. Eu comecei a fazer unha por necessidade.
E talvez o que Deus tem para fazer na sua vida através das unhas é algo muito gigante. E quando o Bruno falou isso para mim uma vez, ele falou assim: amor, você já parou para pensar que Deus usou a unha? Ele te deu o dom de fazer unhas, o dom de ensinar a fazer unhas, mas é para você ser testemunho dele, transformar, ser instrumento de transformação na vida de outras pessoas. E aquilo ali me deu um start. Eu falei, cara, é isso. As unhas, elas não entraram no meu caminho só para falar, eu sou muito foda no que eu faço. Não, foi só uma ponte. Pode ter certeza que quando você entregar isso para Deus, você vai encontrar qual é a sua ponte. Porque às vezes você pode estar num beco de, tá, mas eu tô fazendo unha, mas não é o que eu quero, não é o que eu gosto. Mas você tá pedindo direção para quê? E para mim é inegociável. Se você quer construir uma carreira com propósito e crescimento, você precisa alinhar o seu espiritual. Seja você católico, evangélico, espírita, não me interessa. É você fazer o que eu acabei de te falar agora. Entendidas até aqui? Esse é o pilar base. Se você fugir disso, você vai cair. E aí já não é problema meu. Instruir vocês, eu tô instruindo. E aí, qual que é o segundo pilar que a maioria não dá importância? Emocional. Quem aqui tem medo de agir, se sente insegura, se compara, procrastina e acredita que as coisas acontecem só com vocês? Confirmação, viu? Porque Deus colocou em meu coração isso. Que as unhas é uma ponte para eu alcançar muitas mulheres através das minhas mãos, tocando outras mulheres e sendo usada por Ele. E aí o que acontece? Vocês são tão ingratas que a justificativa que vocês têm é: eu tenho vergonha de aparecer. Eu tenho medo de me expor. Vocês têm noção do quanto de mulheres que precisam de você? Vocês têm noção do quanto de nail designer que precisa do PCN? E eu não exponho ele da maneira que eu deveria? Eu tenho depoimentos de alunas que falam para mim assim: Miss, depois que eu entrei pro PCN, eu voltei a confiar em Deus. Olha que loucura. Miss, depois que eu entrei pro PCN, o meu relacionamento que estava a ponto de se romper, eu comecei a reconstruir ele. Miss, depois que eu entrei pro PCN, a educação dos meus filhos são completamente diferentes. Eu não prometo isso. Só que o PCN, ele é tão diferenciado que eu tô começando a confiar no que ele realmente faz na vida das pessoas. E enquanto eu for egoísta de não mostrar isso, de não falar o quanto você deixa de construir uma carreira quando você não decide entrar pro PCN, eu tô sendo egoísta. A mesma coisa você. Você não vende unhas, você vende transformação. E a transformação é isso que a Deise acabou de falar aqui, ó. Conversando sobre Deus e a cliente chorou, às vezes ela só precisava disso. Vocês não fazem ideia do quanto as pessoas estão machucadas. Vocês não fazem ideia de como uma unha, uma conversa sadia, o falar o nome de Deus pode despertar muitas pessoas. E a gente tem vergonha. A gente tem vergonha de falar de Deus, a gente tem vergonha de falar do dinheiro. Como assim? Como que vocês querem ser referência? Se vocês não têm coragem de abrir um story, gravar um vídeo para uma pessoa ver, essa uma pessoa pode ser que vai mudar o seu jogo. E aí o que acontece? Construir uma carreira vai além de fazer uma unha. É impossível você construir uma carreira se você não fizer unha. Não dá, tá? Você tem que pelo menos saber fazer unha. Então aqui, ó, olha o que acontece com a maioria das pessoas que despencam na profissão e acabam desistindo de fazer unha.
Essa é a base da minha vida. Eu preciso investir no meu espiritual, depois no meu emocional, o meu profissional vem depois. E dentro do espiritual, tá a Miss Line com a pessoa, tá? Não tem como eu me tirar dessa base aqui. Ou seja, reflita. Onde está o seu foco aqui? Seu foco está no espiritual, está no seu emocional ou no profissional? Eu tenho que comprar mais um curso técnico. Nossa, lançou o gel tal, eu tenho que comprar. Nossa, saiu a técnica tal, eu tenho que comprar. Onde está o seu foco aqui? E aí, quando fala que você tem que tirar 1h30 do seu dia, da sua semana, para ir na igreja, não tenho tempo. Nossa, mas o carro tá sem gasolina, não tenho dinheiro pro Uber. Ok. Quando fala que você tem que tirar 3 mil reais para investir no PCN, porque isso aqui vai mudar o seu jogo para a vida inteira. Vocês não estão entendendo o que é vida inteira? PCN é para a vida. Nossa, muito caro, não tenho dinheiro. Entendi. E aí, por que eu vou falar isso aqui agora? Porque eu já fui essa pessoa, tá? Eu já fui essa pessoa que deixava dinheiro na farmácia porque eu não conseguia dormir de ansiedade. Eu arrancava o cabelo loucamente de ansiedade. Eu precisava fazer terapia toda semana, que não é errado, tá? Vocês precisam de terapia, já avisando aqui, porque eu não conseguia controlar minhas emoções. Eu era ansiosa, eu era agressiva, eu era tudo que vocês possam imaginar. Eu era compulsiva. Eu não tinha dinheiro para gastar no emocional, investir 3 mil no emocional, mas eu pagava 4 mil de cartão de crédito por mês com coisas que eu olhava e falava: Meu Deus, para que eu comprei isso? Eu comprei no impulso, porque eu não sabia pensar antes de comprar. Então, dinheiro eu sempre tive, eu só não tinha prioridade. Por quê? Tava aqui, ó, no profissional. Era gel novo toda semana, sem gel acabar, eu tava gastando. Era pincel novo, era cabide nova, sem necessidade. Porque inconscientemente eu tava tão machucada emocionalmente que eu me sentia aceita fazendo compras na internet, quando as inspirações da Miss postavam alguma coisa nova. Se eu não comprasse, era como se eu me sentisse menor, sabe? Aí eu pensava, nossa, o que, que as pessoas vão pensar, né? A Liz não trabalha com esse gel. A Liz não trabalha com essa técnica. Então, meu foco estava onde? Aqui. Entenda uma coisa. Quando você faz um investimento, investimento é algo que vai te trazer retorno. Agora, quando você gasta e você não tem retorno, quando você acha que investe e não tem retorno, foi só um gasto. E aí, o que acontece quando você cuida do seu espiritual e depois você vem para o emocional? Você começa a entender suas travas. Por que você é insegura? Por que você tem medo de se vender? Por que você acredita que te falta mais uma técnica? Por que você não se contenta com o básico bem feito? Que é sempre inventar moda. Por que vocês compram as coisas sem poder como meio de ser aceita no mercado das unhas? Por que vocês fazem o que vocês não gostam com medo de perder cliente? A vida é muito curta pra gente agradar as pessoas. E esquecer da gente aqui, ó, de Deus e eu. Quanto custa pra vocês perder um relacionamento? Às vezes você casou, você fez um casamento maravilhoso, mas você não tem tempo pro seu marido. E você acha que é normal. Na hora que ele vai te procurar, não, você tá estressada, não vem, não enche o saco não. Eu já fui essa pessoa. Você não tem nem tesão pelo cara mais. Por quê? O foco tá aqui, ó. Eu fiz tanta conta porque agora eu preciso trabalhar. Preciso de dinheiro, preciso de reduzir tempo. Eu preciso de uma técnica nova. Para olhar para as pessoas que você tanto admira hoje. Vê se elas ficam rodopiando, cada hora fazendo uma coisa. Se você se inspira em uma pessoa que cada hora ela tá fazendo uma coisa, é porque essa pessoa tá completamente perdida. E não vai não que você vai se perder também. Então para pra pensar
Quanto custa para vocês terminar mais um ano frustrado, não podendo confiar em vocês e pensando, caraca, mais um ano que eu falei que ia fazer e não fiz? Quanto custa para vocês não conseguir ir na casa de Deus porque tá com a agenda lotada? Quanto custa para vocês chegar em casa, não conseguir fazer uma comida porque você tá exausta? Quanto custa para vocês deitar na cama e ter prazer em mexer no Instagram? Só no Instagram. Não tem vontade de ter uma noite com seu marido? Pega nojo do seu marido, não aguenta mais seus filhos porque é uma gritalhada e você tá impaciente? Quanto custa para vocês acordar no piloto automático e já logo pegar no Instagram e ficar ali 40 minutos rolando feed? E aí, quando tem um curso que você quer tanto entrar, você não confia que você vai conseguir aplicar. Porque você não tem tempo. Mas, na verdade, você tem tempo. Você só não percebeu o quão bloqueado você tá. E não existe espiritual emocional e um trabalho ruim. Se você tiver com o espiritual alinhado, emocional alinhado, é impossível você não conseguir construir uma carreira. Porque não tem condição alguma você estar com um relacionamento amoroso ruim e simplesmente ter que abrir a câmera do celular e aparecer aqui como se nada tivesse acontecendo. É como se eu estivesse sendo falsa comigo mesmo, sabe? Então, o seu inconsciente ele já vai te travar ali. Como que você acha que seria para mim falar de disciplina se eu apareço nos stories hoje e falo assim: ai, gente, hoje eu acordei tão cansado, eu não fui treinar. Mas amanhã eu vou. Aí chega amanhã, nossa, gente, olha, tá puxado por aqui, viu? Tô numa correria louca. Hoje eu não consegui treinar, mas amanhã eu tenho certeza que eu vou. Vocês iam confiar em mim? Hoje eu tô cansada, tô aqui fazendo uma live. Eu tô cansada e amanhã, 6 horas da manhã, ou 7 horas, ou 8 horas da manhã, é indispensável eu cuidar da minha saúde. Primeiro eu, depois minha agenda. Não inverta a ordem. Se eu contar pra vocês aqui a minha rotina, depois que eu comecei a viver o que eu ensino vocês dentro do PCN, vocês vão falar assim: você é louca, você não faz isso tudo. Você não consegue fazer isso tudo. Eu faço. Eu faço e eu não posto nem tudo, tá? Mas 6 horas da manhã eu tô de pé, faço minha oração, me arrumo, vou pro cross, volto do cross. Às vezes eu tomo um banho e deito de novo, porque isso pra mim é liberdade. Levanto, arrumo meu cabelo, tomo um café, vou pro meu espaço que eu tanto sonhei ter no centro da cidade. Chego lá, faço unha, atendo mentoria individual, tá tranquilo de bateria. Atendo mentoria individual. Depois do almoço, eu costumo tirar uma soneca, eu e o Bruno, que o projeto ainda não está pronto, ainda tem um sofá lá. À tarde, eu faço um outro atendimento, faço mentoria individual, crio conteúdo, volto para casa, tomo um banho, vou deitar e vou curtir a noite com meu marido. São coisas que eu tô plantando todo dia. Então, se eu planto isso todo santo dia, eu tenho que regar todo santo dia. E eu sei que tudo que eu tô plantando e tô regando, eu não vou colher amanhã. Eu vou colher daqui 2, 3, 4, 5 anos. E uma pessoa, quando ela tá com o emocional trabalhado, ela tá com esses dois aqui, ó. Ela tá com esses dois pilares aqui alinhados. Ela não tem pressa. Ela não tem pressa de estourar na carreira. Ela não tem pressa de atender cliente correndo. Ela não quer ter a agenda lotada. Ela começa a trabalhar de forma inteligente. E é isso que eu desejo para vocês. Eu desejo para vocês trabalhar num domingo e na segunda, na terça, na quarta, na sexta-feira você falar assim: hoje eu não vou atender ninguém. Porque eu estudei domingo, eu criei conteúdo no domingo. E aí, o que adianta? Presta atenção.
Vocês querem muito construir uma carreira, certo? Já faturo meus 3, 5 mil reais, mas eu quero mais. Beleza. Adianta, presta atenção nisso aqui. Adianta você comprar o PCN, por exemplo, sendo que você vai ter que se dedicar, você vai ser obrigada a descansar, você vai ser obrigada a cuidar de você como prioridade. Você vai ter tarefas, você vai ter encontros. Faz sentido você investir em algo que você nunca tem tempo para assistir? Você sempre tem uma desculpa, hoje eu não vou participar do encontro porque eu tenho a agenda lotada. Isso não é trabalhar de forma inteligente. Isso é trabalhar com a mente de CLT. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui que pode virar o seu jogo. Vocês estão preparadas? Vocês estão preparadas? Oi, Ju, tudo bem? Prestem atenção na pergunta. Olha para a sua família de origem. Seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, suas primas, sua bisavó. Você seguindo o caminho do empreender, de ser sua própria chefe. Quem da sua família de origem você vai desagradar? Será que é sua mãe? Que precisou trabalhar muito para cuidar de você? Será que é o seu pai? Que você quase não teve contato com ele porque ele tinha que trabalhar muito para ajudar na casa? Será que é sua avó? Que trabalhava feito uma escrava porque naquela época ela tinha que trabalhar muito? Quem você vai desagradar? Em plena sexta-feira, você mandando uma mensagem para sua mãe falando assim: mãe, hoje eu decidi ficar deitado o dia inteiro. Como assim? Você não vai trabalhar? Tem que fazer dinheiro. Mãe, a senhora já pagou o preço por mim. Lá atrás, você precisava trabalhar muito, mas hoje eu não preciso disso mais. Hoje eu posso curtir os meus filhos, o meu marido, eu posso fechar minha agenda e viajar para a praia para onde eu quiser, no tempo que for, porque o preço já foi pago. Mas sem perceber, você quer honrar os seus pais, a sua família de origem, fazendo o mesmo que eles fizeram. Trabalhando incansavelmente, porque só tem sucesso quem trabalha muito. Mas você pode decidir trabalhar de forma inteligente. Quem aqui se sente culpada por descansar? Se eu falar para vocês assim, olha, quarta-feira você vai desmarcar todo mundo da sua agenda, vai pegar R$ 200 da sua conta e vai marcar um spa. Ah, Miss, mas você não faz isso, porque spa para mim não é algo nessa fase que eu quero. Essa fase que eu tô vivendo agora, quando eu e o Bruno a gente pegou a sala nova, a gente sabia o quanto a gente ia precisar se dedicar. Mas antes da gente pegar a sala nova, a gente ficou muito à toa, porque Deus mandou a gente descansar. Então a gente descansou e agora a gente tá trabalhando. Mas se eu cismar que amanhã eu vou pro spa de manhã e não vou fazer nada, eu vou fazer isso sem me culpar. Agora, se vocês se culpam por ter que desmarcar cliente e não fazer absolutamente nada, isso é o ápice do bloqueio emocional. Se você se sente culpado por tirar um dinheiro para gastar com você, isso é o ápice do bloqueio emocional. Depois do PCN, já não me culpo de nada.
Porque vocês entendem o que é construir uma carreira. Culpa dos dias que eu fico sem trabalhar. Olha só. E quem carrega culpa faz o quê? Quem é seguidora antiga vai saber. Quem carrega culpa faz o quê? Procrastina. Procrastinação, gente, é culpa. E quando eu falo pra vocês aqui, ó, seguir essa sequência de baixo pra cima e não de cima pra baixo, eu tô falando pra você curar suas feridas. Ah, mas eu conheço tantas pessoas que teve sucesso e nem falava sobre isso. É porque isso aqui é algo muito raso. Aliás, é algo muito profundo. E o sucesso tá nisso aqui. Quantas pessoas hoje estão ferradas emocionalmente? Quantas. Gente, é sério isso. Eu conheço pessoas que decidiu fazer faculdade de medicina, que tem que estudar pra caceta pra honrar os pais. Porque lá atrás os pais falaram que tinha que ter uma faculdade. E aí a gente perguntou pra essa menina, né? Ela tinha 17 anos, ela tem 17 anos. E a gente perguntou pra ela, mas você faria essa faculdade por quê? Você gosta? Ela falou, não, eu gosto de fazer unhas. Mas como a minha mãe é técnica de enfermagem, eu acho que a mãe dela chegou a fazer faculdade também, aí eu também vou fazer. Vocês já pararam pra pensar quantas pessoas vivem isso? E vocês acham que isso é normal? Não é normal. E pra gente finalizar, eu vou falar mais uma paulada para vocês ficarem reflexivas. Todo mundo tem um sonho. E eu tenho certeza que você que tá aqui, você é da área da beleza, você faz unha, você tem um sonho de ser reconhecido, mas você tem medo. Você até consegue atender cliente, mas você sabe que você poderia muito mais, mas você tem medo. Você tem um sonho de ministrar cursos. Você tem um sonho de abrir uma live e contar a sua história, talvez, mas o medo, ele te impede de fazer isso. Só que o lugar onde está lotado de sonhos é o cemitério. E pode ter certeza que nesse momento tem uma pessoa fechando os olhos, enterrando os sonhos. E você que está aqui, você tem a oportunidade de mudar todo o cenário da sua família. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm a oportunidade de quebrar todos os padrões da sua família. Você tem a oportunidade de fazer diferente com os filhos de vocês. Ou vocês querem que os filhos passem pelos mesmos beozadas que vocês estão passando na vida? Mas quebrar esse ciclo dói. Vocês vão ter que enfrentar muita coisa. Não vai ser fácil. Envolve construir uma carreira. Porque primeiro eu mudo dentro da minha casa. Depois eu coloco minha voz no mundo. Eu jamais estaria falando isso para vocês aqui se eu não tivesse passado por todo o processo que eu ensino dentro do PCN e ter aplicado aquilo que eu ensino. Porque é muito fácil eu falar que vocês precisam fazer. Mas será que eu tô fazendo? Será que eu tô aplicando? Uma das primeiras coisas que eu precisei parar de fazer, que era o que mais me fazia procrastinar, era ser mãe da minha mãe e mãe do meu marido. Eu queria que eles fizessem tudo que eu estava mandando. Então eu ocupava um espaço onde o dinheiro não conseguia me enxergar. Era como se eu estivesse dando as costas para a minha vida, saindo do meu lugar de filho e falasse assim: mãe, deixa eu te falar, minha querida. A sua vivência não valeu de nada. Você tem que fazer aquilo que eu tô te mandando. O que você tá pensando tá errado. Eu fazia isso com meu marido. E o nosso maior problema é querer mudar o outro sem mudar a gente primeiro. Então, fiquem aí uma reflexão. Pense sobre tudo que a gente falou aqui na live. Essa live foi muito do coração, porque eu acho que eu até cheguei a fugir um pouco do que é construir uma carreira, mas deu para entender, né? Construir uma carreira começa no espiritual
Tudo que eu tenho na minha mente, no meu coração, eu entrego para Deus primeiro. Cuido do meu emocional na mesma intensidade. E o foco no profissional vem depois, sabe por quê? É muito diferente eu falar para uma pessoa que quer começar na área nisso, ou que iniciou há pouco tempo. É diferente eu falar para essas pessoas, para quem já sabe fazer unha. Quando você trata o seu emocional principalmente, você tem uma evolução na parte técnica que você fala assim: mano, como assim? Parece que caiu várias vendas dos meus olhos. Então, parem de focar na técnica. Me escute, pelo menos esse ano, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender no próximo ano. E depois vocês aproveitem aí. No formulário aqui na minha bio tem um formulário de aplicação para o PCN. A gente vai abrir as vagas dele no finalzinho de outubro, início de novembro. Não deixem para o ano que vem. Se eu pudesse dar um conselho, não deixe para o ano que vem. Porque eu quero que vocês comecem 2025 com muita energia, com muita garra. E o principal, sem carregar culpa. E isso eu sei exatamente como fazer para te tirar desse lugar de culpa e te levar como protagonista da sua vida. Então, entrem lá, faz a aplicação de vocês, depois a gente vai entrar em contato. Um beijo. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira e eu vou analisar aqui as métricas da live para saber se eu faço aulão à noite ou de manhã. O que vocês preferem? Vocês preferem 8 da manhã ou 8 da noite? Ó, me cocei durante a live. Tudo vermelho. E na semana que vem eu quero que vocês tragam uma amiga, tá? À noite é melhor, né? Perfeito. Então, ó. Beijo pra vocês e até a próxima.